O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. O homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu próprio filho querido. Por último, ele mandou então o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, toda vez que nós nos reunimos em assembleia, e assembleia significa aqueles que responderam a um chamado e foram. Portanto, a nossa assembleia aqui está composta por nós, que recebemos um chamado e aqui viemos. Toda vez que a gente lê a Bíblia sozinhos, ela tem um valor. Porém, quando nós a lemos na assembleia, o valor dela se multiplica. E a palavra, então, nos salva. Ouvir a palavra nos salva, não porque a gente escuta, mas porque ela penetra em nós, como o bom azeite, como o bom vinho, como o bom remédio, para usar uma expressão menos simpática. Assim a palavra, ela penetra em nós e ela vai fazendo acontecer seu efeito. E a palavra hoje fala muito forte ao nosso coração. Eu quero constatar isso com vocês. Jesus conta esta parábola e diz que vários empregados do senhor da vinha foram enviados e todos tiveram o mesmo fim. Por último, enviou o próprio filho, dizendo: o meu filho eles vão respeitar, afinal é meu filho. Mas acabou levando o mesmo fim dos empregados. O envio de Jesus
trazia consigo a renovação da esperança do coração da gente. E o que fizemos com o Senhor que nos foi enviado? O matamos. O nosso pecado contribuiu para o matarmos. E, no entanto, o apóstolo São Pedro diz que Jesus trazia para nós as melhores coisas. São Tiago, cuja carta terminamos de ler há algum tempo, dizia mesmo que todo presente perfeito vem de Deus. Deus não dá presente vagabundo para ninguém. Ele só dá presente especial. E o apóstolo São Pedro hoje também repete a mesma coisa. Por meio de Jesus Cristo, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina. Essa expressão é maravilhosa. Jesus Cristo nos trouxe as promessas mais importantes, os presentes, os dons. E diz São Pedro, tudo aquilo de que nós precisávamos. O apóstolo São Paulo, em alguma das suas cartas, diz algo parecido. Ora, se o Pai do céu nos deu o próprio Filho dele, tirem um fino, como então não nos daria outras coisas de menor importância? Se ele já nos deu o que havia de mais precioso, seu Filho, para ser morto, pregado na cruz, não ia negar outras besteiras? Eu gostaria de refletir com vocês sobre 3 presentes preciosos que Deus nos deu e que bem se aplicam para a ocorrência da nossa festa do santuário. Verifiquem comigo. O primeiro dom, a primeira promessa, o primeiro presente que Deus nos deu foi a palavra de Deus, que está contida no livro sagrado. Palavras que nos ensinam a viver na terra, assim como nos ensinam também a ir para o céu. É aqui que nós encontramos indicações. A palavra nos oferece como que as setas, quando a gente vai em lugares desconhecidos pela primeira vez, e que a gente tem que ir se baseando nas indicações até chegarmos lá ao lugar que objetivamos. Assim é a Bíblia, tanto que ela própria se compara como lanterna. Tua palavra, Senhor, lanterna para os meus passos. E nós imaginamos que não se usa uma lanterna em pleno sol do meio-dia. A lanterna a gente só usa quando está escuro, para poder dar segurança aos nossos passos. Assim, a Bíblia é então lâmpada para o nosso caminhar. Esse é o primeiro tesouro que Deus deu para a sua igreja, para os seus discípulos, para nós. O segundo presente é a hóstia consagrada, o cálice consagrado, a Eucaristia, o pão dos anjos, o alimento dos fracos, a merenda dos viajantes. A Eucaristia é o outro tesouro da igreja, cumprimento da promessa que Deus fizera
desde Moisés: podem ir, porque eu caminharei sempre diante de vós. Essa promessa, ela é repetida pela boca do Senhor, quando ele subiu para o céu e disse aos seus discípulos: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura, eu estarei convosco até o fim dos tempos. São João Paulo II, na introdução da sua carta Ecclesia de Eucaristia, a igreja é feita pela Eucaristia, ele diz isso: a promessa da presença de Deus acontece no meio de nós de tantos modos. O Cristo está presente na Bíblia, está presente no ministro sagrado, está presente no crucifixo, está presente na Assembleia reunida, está presente no pobre. Mas na Eucaristia há uma presença de modo incomparável. E o que é a Santa Eucaristia? Santo Antônio Maria Zacarias dizia: é o Cristo crucificado que está vivo, vivo, na hóstia consagrada. E conforme a palavra do próprio Jesus: quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Portanto, o nosso outro tesouro, a nossa outra promessa concedida por Jesus Cristo é o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. Mas eu dizia que a palavra se aplica à ocorrência da nossa festividade, a comemoração do 10º aniversário desta insigne igreja, dedicada à rainha da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré, e elevada a Santuário Mariano. O terceiro tesouro da igreja é a Virgem Maria, é a Arca da Aliança. O tesouro da igreja é a presença da devoção mariana no meio de nós. Aquela mãe que o Cristo deu para a igreja simbolizada no discípulo São João: filho, aqui está tua mãe. Mãe, cuida do teu filho. A presença de Maria na igreja data desde o tempo do próprio Cristo. Olhem só, Jesus ainda nem tinha nascido. É claro, nenhum de nós tem nascido quando a nossa mãe inicia a viver. Então a nossa mãe, a mesma coisa a mãe de Jesus, ficou grávida dele, teve o menino Jesus, cuidou dele, o ofereceu na cruz. Lá aos pés da cruz estava a mãe, diz São João, Stabat Mater, e sobreviveu ao filho. Nossa Senhora sobreviveu a São José, que morreu. Nossa Senhora sobreviveu ao próprio filho que morreu. E ela continuou a missão do Cristo junto com os apóstolos. A tradição cristã diz que no dia de Pentecostes caiu aquela grande língua de fogo sobre a cabeça de Maria, paf! E dali se partiu em 11 pedaços, e que foram então cair na cabeça de cada um dos 11 apóstolos, porque o Judas já tinha ido cumprir a sua sina. Portanto, a presença de Maria está como que a da mãe que deve cuidar ao novo corpo de Cristo. Um grande teólogo alemão dizia: a igreja é o novo corpo de Cristo que nasceu ao pé da cruz, é o outro parto de Maria, porque a igreja é corpo místico de Cristo que cresce, que caminha na história. E foi por isso que Jesus quis que a sua mãe sobrevivesse a ele,
para então cuidar deste corpo novo, prefigurado nos discípulos do Senhor e depois naqueles que se seguiram, e ainda hoje somos nós, porque nós formamos a igreja, corpo místico do Senhor. Há um livro muito bonito do Frei Inácio de Larrañaga, que se chama O Silêncio de Maria. Esse livro é um tesouro. E, a certa altura, ele diz que depois que o Cristo ressuscitou, embora já tivesse enviado o Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos, é claro que eles ainda continuavam com a fragilidade humana. E por isso, quando voltavam das pregações, em que eles tinham sido escorraçados, açoitados, chicoteados, apedrejados, e voltavam cheios de ferida, era a mãe que lhes limpava as chagas, passava uma água oxigenada, um pano, um algodão, pois passava um mertiolatezinho, calma. E era essa a fala de Maria. Não desanimem, não vamos desistir, vamos permanecer fiéis à promessa do Senhor. E assim fazendo, ela então estimulava o ânimo dos apóstolos. Aqui está então uma ilustração desta mãe que cuida deste novo corpo, que até está ferido, machucado, mas que diz: vamos segurar as pontas, porque tudo vai dar certo. Como dizem para nós, em momentos de aflição e de dúvidas, as nossas mamães da terra. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós jamais deveremos nos distanciar, mal querer este tesouro com que Jesus dotou a sua igreja, pois, como estamos explicando, Ele concedeu-lhe as mais valiosas promessas. Nós, tendo aqui mais perto de nós nestes dias, a imagem original da Virgem de Nazaré, que é o motivo desta grandiosa devoção mariana, que mobiliza mais de 2 milhões de peregrinos na sua festa, e que nós temos a alegria de termos aqui todo o tempo. Nós queremos renovar o nosso amor, o nosso apreço, nós queremos renovar a nossa gratidão a Jesus que nos deu estes tesouros: a palavra, a Eucaristia e Maria Santíssima. Vamos, meus irmãos e irmãs, fazer um instante de silêncio. Recolha alguma coisa boa para dentro do seu coração.